Amém. Paz Aleluia. seja convosco, prezado telespectador. Aleluia. Fala-vos o pastor Sousa em direto do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte, com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós estamos falando desta organização cristã, que é Portuguese Pentecostal Ministries, Assembleia de Deus. E nós trazemos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amen. Aleluia. Não temos outro para ministrar. Yes, meu Senhor. A Deus Pai, Filho e Espírito Santo rendemos o louvor, a honra, a glória e a adoração Amém. que somente a Deus pertence. Yes. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas. Aleluia. Vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. Amém. Aleluia. E quando estiverem em vós, por favor, peço que compartilhe estas mensagens com o vosso próximo. Amém. E são muito bem-vindos a este programa. Amém. Aleluia. Que Deus a todos abençoe ricamente. Amém. E minha esposa vai dar umas palavrinhas e vai orar ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. É um prazer estarmos de novo convosco em vossos lares. Glória Glória a ao Deus. nome do Senhor, onde se encontrar. O Senhor o abençoe e o Amém. ajude. Glória ao nome do Senhor. E estarmos na presença de Deus Yes. também para o exaltar. Amém. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é tudo para nós. Amém. Oxalá que Ele também seja tudo para si, querido amigo. Glória ao nome do Senhor. Glória E a Ele Deus. quer ser. Ele quer ser o seu Salvador, o seu libertador, Amém. o seu ajudador, o Senhor que o cura, o Senhor que o abençoa com todas as bênçãos celestiais. Amém. Glória ao nome do Senhor. É bom nós chegarmos a Ele, porque Amém. Ele se chegará a nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele tem sido o nosso melhor amigo, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém. Por isso nós o glorificamos e o exaltamos, Amém. porque Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não há outro além do Senhor. Amém. Tudo o resto, Senhor, meus queridos amigos e irmãos, é vaidade, é obra imaginária dos homens. Nosso Deus é um Deus vivo, aleluia. Yes. Ele vive em nós. Não Yes. vive num lugar que a gente lhe possa fazer para Yes. estar ali preso. Não. O nosso Deus tem toda a liberdade em nosso coração, na nossa alma. É aqui Por que onde Ele nós vive. vamos, Ele vai conosco. Oh, yeah. Onde nós estamos, Graças Ele a está Deus. conosco. Glória ao nome do Senhor. Este é o lugar em que Ele quer habitar. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, aleluia. Nós te louvamos, Graças nós te a Deus. adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Aleluia. porque somente tu és Rei e Senhor. Amém. És aquele, aleluia, que criaste os céus, a terra, Yes, que Lord. nos criaste à tua imagem, conforme à tua semelhança. Graças a Deus. És aquele, aleluia, que nos tens redimido com o sangue do teu filhinho Jesus Amém. na cruz do Calvário. Yes, O Lord. justo pagou o preço pelos injustos para nos Yes. justificar, para nos levar a Deus, Graças a aleluia, Deus. lavados, redimidos, perdoados, para nos dar um lugar na casa do Pai. Amém. Bendito seja o teu nome. Amém. E hás de vir buscar-nos para ocupar esse lugar. Graças a Senhor, Deus. abençoa o teu servo Amém. na exposição da tua palavra. Amém. Abre os corações, ó Senhor, daqueles que veem e ouvem, Senhor, e Amém. que muita gente possa predispor o seu coração Amém. para te receber, que possam dar o seu coração a ti, Amém. porque o Senhor será a melhor coisa que eles podem fazer nesta Yes, vida, Lord. é ter Jesus como o seu Salvador, como o seu melhor amigo, Amém. como o seu aliado, aleluia, Graças a Deus. bendito seja o teu nome, nós te louvamos e agradecemos tudo, em nome do Senhor Amém. Jesus, amém. Amém. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar
em Cristo Jesus. E nós vamos ministrar a palavra que o Senhor nos tem dado para este dia. Nós agradecemos a Deus a mensagem do céu, porque o Senhor diz que nós não podemos viver só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Antes de o fazer, vamos mostrar-vos uma nota introdutória. Mensagem bíblica: vencidos ou vencedores espirituais. Não tenha qualquer dúvida que as nossas decisões determinam o nosso destino. Para alcançarmos o céu e sermos por Deus galardoados, precisamos de seguir aqui na terra as suas santas instruções. No vocabulário divino relativo aos servos de Jesus Cristo, o termo vencidos é aplicado aos que não deram qualquer valor ao seu ensino. 2 Pedro 2, verso 20 ao verso 22. Os seguidores de Jesus têm outro apelido. São mais do que vencedores por aquele que nos amou. E agora nós vamos ler a Sagrada Escritura. E esta Sagrada Escritura para hoje tem apenas 2 versos, ou 3. Ao Romanos capítulo 8, verso 35 ao verso 37, que vos queremos mostrar também. Assim diz a palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Podemos nós dizer amém? Nós vamos ministrar sobre o tema vencidos ou vencedores. E surge uma pergunta inicial: como vai a nossa vida espiritual? Nós queremos também dar um subtítulo: somos nós seguidores de Jesus? Todos os dias da nossa vida nós precisamos de alento e de coragem e muito mais neste tempo presente, visto que a parte profética da palavra nos ensina que estamos vivendo dias do fim da graça de Deus e, contudo, não sabemos quantos dias o Senhor vai estender até que se dê o arrebatamento da Igreja. Contudo, devemos estar preparados e vencedores e não vencidos na nossa jornada. Para a nossa meditação, focaremos apenas 3 aspectos extraídos desta leitura sagrada, ou seja, em primeiro lugar, a introdução, em segundo, o peso da cruz dos servos de Deus, e em terceiro lugar, os vencedores das batalhas espirituais. Fiquemos firmes na jornada da fé e que possamos receber este manjar espiritual para nos sentirmos em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e no final da jornada sermos mais do que vencedores. Portanto, ao iniciarmos esta mensagem, faremos com mais uma pergunta: estaremos nós passando por aflições na vida cristã? O contexto revela aflições nessa vida, mas
mais do que vitoriosos nessas aflições. O tema que vai ser estudado refere-se a lutas e a vitórias ou aparente derrotas na peregrinação dos crentes, e que ao enfrentarmos as situações precisamos nos concentrar na razão do último verso da mensagem que diz: mas em todas estas coisas, aparentes derrotas, aparentes, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Este princípio tem as palavras de vitória para os seguidores de Cristo. Em tudo somos mais do que vencedores. Você já passou alguma dificuldade por evangelizar o seu próximo e a sua família? Se passou por essas dificuldades, lembre-se que a mensagem se aplica a si e a mim. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E nos amou até ao ponto de dar o seu Filho por nós, como está escrito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para o condenar, mas para salvar esse mundo. João 3, 16 e 17. Por aquele que nos amou. E nos amou e deu a sua vida por nós quando nós éramos ainda pecadores. Deus ama os pecadores, mas odeia o pecado. Não tem comunhão com os pecadores, mas anda à procura deles para que se convertam. Em tudo, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E nós vamos focar um pouco do muito que a mensagem nos ensina nestes 3 versos. E ao introduzir a mensagem bíblica, verifica-se pelo contexto que ela se refere a um povo que um dia decidiu a voz do seu Senhor e Salvador e segui-lo. Mas por essa causa enfrentam lutas e guerras espirituais. Mas lá está a mensagem: em tudo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. No mundo cristão existem uns que andam agarrados à terra e outros, porém, confessam que andam caminhando para uma cidade cujo construtor é Deus. E essa cidade está no céu. Andamos caminhando como peregrinos para esse lar da glória do céu. Porquê? Porque temos ouvido a voz daquele que deu a sua vida por nós: vinde a mim. E nós não podemos ir a mais ninguém. Porque para irmos para o céu não há outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo e pela sua santa pessoa, pelo seu sacrifício e pelo seu sangue. E depois também não há outro, porque Jesus Cristo disse em João 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Os religiosos das religiões, incluindo Roma, dizem que todos os caminhos vão para Deus. E eles estão chamando mentiroso a Jesus Cristo. Mas nós dizemos aqui que Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade sagrada é esta: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Tão somente quanto isso. A toda a criatura tem que ouvir que só há um Salvador e um só caminho para Deus, para o céu. E o resto é humano, espúrio e diabólico. Jesus é a verdade que nos liberta. Portanto, ia eu dizendo que por vezes parece incrível que os acontecimentos negativos
o sofrimento inesperado, as dificuldades que aparecem sejam, de algum modo, indícios de vitória ou de bênção. Parece ser incrível. Mas esta linguagem espiritual é realmente só para as pessoas espirituais que já foram nascidas de novo, que sabem que existe alguma razão por trás dessas situações, que sabem que existe alguma situação por trás dessas situações. E pergunta se valerá a pena enfrentar essas lutas espirituais que acontecem e por vezes nos deixam um pouco abatidos na nossa jornada. Eu tenho, e a minha esposa, passado por algumas delas que não desejo a ninguém, mas pela graça de Deus, já lá vão 55 anos, mais ou menos, que o Senhor nos tem dado a graça de receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador e permanecer no seu santo caminho, ainda com essas dificuldades, às vezes difíceis. Mas aqui estamos ainda, o Senhor nos tem guardado. Este é o facto. Os cristãos de Cristo são pessoas que ficaram sendo herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Ele, não só no futuro, que o Senhor tem prometido no lar da glória do céu, mas também herdeiros das aflições de Cristo. Isso não parece convidativo. A herança no céu é prometida para os caminhantes que seguem a Cristo Jesus, mas as aflições também são prometidas, são também uma herança que o Senhor nos tem deixado. Esta herança na terra está bem espalhada nas Escrituras, mas particularmente em 1 Pedro 4,13, que afirma: mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O que conta realmente é aquilo que vem no futuro. Alegre-se nas aflições para se regozijar depois. Esta é a vida cristã que o Senhor nos ensina. Na terra, carregar com uma cruz, e no céu receber 5 coroas. Inclusive a coroa da vida. Por essa causa, enfrentam lutas espirituais na sua jornada, para se manterem fiéis a seu Senhor, e o seu fim é a herança incorruptível que somente se encontra no céu. Assim como herdeiros e co-herdeiros de Cristo, como filhos de Deus, cada um de nós também tem a sentença das aflições de Cristo para com Ele, através dessas aflições, sejamos com Ele glorificados. Depois vai-se ver a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Cristão de Cristo é, como diz a Escritura, já não é mais pertença dos reinos da terra, mas do reino de Deus, porque 3 coisas aconteceram na sua vida. 3 coisas. Primeiro, mudou de vida. Segundo, mudou de reino. E terceiro, mudou de Senhor. E que por essa causa entrou no campo das batalhas espirituais, onde espera todo cristão que venha a Cristo. Mas em tudo somos mais do que vencedores. E as nossas lutas não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra homens nem contra mulheres. É contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6, verso 10 ao verso 18. E aí temos também a arma da nossa resistência,
que é orar a Deus em todo o tempo. E quando isso acontece, cumpre-se Tiago 4,7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, amém e amém. Então, o cristão finalmente também sabe que todas estas coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, do que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Romanos 8, verso 28. Em segundo lugar, o peso da cruz dos servos de Deus. Carregar com uma cruz pesada não é fácil, como Jesus carregou até ao ponto em que já não podia, e teve um ajudador que o ajudou a levar a cruz. Portanto, carregar com uma cruz pesada não é fácil, mas carregar com o seu peso espiritual acho que é difícil. Precisamos da ajuda divina. Marcos 8, verso 34. Jesus deixou ali os 3 fundamentos do discípulo cristão. Ou seja, se alguém quiser vir após mim, Jesus diz: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Este é um facto. Os cristãos de Cristo são muito ousados, são corajosos e são atrevidos. Se alguém quiser ir após Cristo, negue-se, toma a cruz e siga-me. Isto é de facto necessário coragem e ousadia. Seguir a Cristo para ser seu herdeiro e co-herdeiro, tanto aqui como na eternidade, a sua ousadia tem um determinado preço. A ousadia de sermos cristãos de Cristo tem um determinado preço, porque Jesus determinou que essa escolha implicaria nesses 3 passos: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Você pensa que isso é assim muito fácil? Só com a ajuda de Deus o podemos fazer. Mas olha, como diz a Escritura, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E como já vos disse anteriormente, já lá vão 55 anos que, pela graça de Deus, servimos ao Senhor com várias aflições, mas ainda cá estamos, pela graça de Deus. E quando Jesus começou a falar destas coisas, muitos dos seus discípulos o deixaram. E quem se negar a si mesmo significa que não tem mais vontade própria para se sujeitar ao seu Senhor. E seguir este Senhor significa também que todos os outros senhores e senhoras que faziam parte da nossa vida foram também deixados para trás. Agora seguimos o verdadeiro Senhor. Mas tomar a cruz neste novo e vivo caminho não é de modo algum atrativo. Não é tomar a cruz como Jesus tomou ao Calvário. É preciso ter coragem, é uma cruz espiritual. É preciso ter coragem de pessoa submissa, como um animal que recebe o seu jugo, um instrumento de trabalho, ele é submisso. No aspecto natural, para castigo dos infratores, a cruz era um instrumento de suplício para os criminosos. E ela já era usada antes de Cristo ser crucificado. E bem sabiam que esse instrumento era pesado. E por fim, ser crucificado nela menos atrativo era devido ao sofrimento. E Jesus colocou esse assunto de sermos seus seguidores numa fasquia muito alta, quando afirma que cada um deve carregar com a sua cruz, ou seja, o peso que ela significava. E isso requer das pessoas ousadia.
coragem. Esta é a razão de serem poucos os seguidores de Jesus. E já no tempo, quando Jesus pregava a obediência a Deus, diziam: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Isto está escrito em João 6 e verso 60. Teremos nós, no tempo presente, também a ousadia de seguir a Jesus? E no verso 66 de João 6, diz que muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eu, por vezes, falo isto com minha esposa. Jesus não era um pregador qualquer. Era Deus revelado em carne. Na sua boca nunca foi achado engano. Ele fez milagres e maravilhas como ninguém. Até deu vida aos mortos. E é a este querido Jesus que pregava o Evangelho cujos discípulos não o queriam ouvir. Deixavam o próprio Deus revelado em carne. Não o queriam ouvir. Diz que muitos tornaram para trás, já não andavam com ele. E Jesus, voltando-se para os 12 discípulos, disse no verso 67: quereis vós também retirar-vos? Aparentemente, Jesus ficou sem ninguém e olhou para os 12: vós também quereis ir? No verso 68, Pedro disse: para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pergunto: o que é que Jesus tem? É isso. Tem as palavras da vida eterna. E isso é o que deve preocupar a ti e a mim. É as palavras que nos dão vida com mais abundância e vida eterna. Isto é o que conta para o homem mortal. É saber que Jesus Cristo deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que tem contado para mim e para a minha esposa. E deve contar para todos nós. Toma atenção que, ou pouco ou muito pesada, todos têm de tomar a sua cruz, porque Jesus afirmou: quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. De propósito, eu vou parar um bocadinho. Quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. Naturalmente, vir após mim. E digno significa merecedor de mim. Somos nós merecedores de andar com Jesus e Ele conosco. Aleluia. Mas quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. Não é merecedor de mim. Ou pouco ou muito pesada. Saiba esta verdade sagrada. Tudo isto tem que acontecer na vida dos cristãos. Pergunto: e se não tomarmos a cruz? O que é que pode acontecer? Se não tomarmos a cruz, não somos seus seguidores. E Jesus afirma estas palavras. E eu, daqui, digo o que muitas vezes tenho afirmado. A nossa decisão determina o nosso destino. Mas um discípulo é suposto ser-se uma pessoa disciplinada. Mas essa disciplina, esse ensino, para muitos, não era aceitável. E hoje, como ontem, fazem o mesmo. Por vezes, também se ouve dizer: a minha cruz é muito pesada, no aspecto natural da vida. Não estamos falando disso, mas sim da nossa obediência a Deus. Este peso da cruz, imposto como fundamento da vida,
aos seus servos não é ser carregador de cruz para o Calvário, mas sim o simbolismo dela. Vemos que Jesus foi obediente até à morte, e morte de cruz. O peso da cruz significa pelo menos 3 coisas: obediência, submissão e trabalho. Se queremos atingir o céu e ir para o lugar das delícias eternas, temos que nos sujeitar às diretrizes divinas e esquecer as nossas, porque a vontade de Deus tem que ter o seu cumprimento e, por vezes, a cruz de obediência traz sofrimento. No verso 34 e 35 do texto sagrado, o apóstolo deixa ali algum peso da cruz nos vários vocábulos escritos em que tinha feito parte da sua vida, tais como tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, entregues à morte, reputados como ovelhas para um matadouro. E eu entendo que nem todos enfrentam o martírio no cristianismo, mas este homem de Deus, neste homem de Deus, a sua cruz era de facto pesada. E nele se cumpria as palavras de Jesus quando disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, 15 a 16. Todos os cristãos conhecem a vida de Paulo, que era um perseguidor da igreja primitiva, mas ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco quando perseguia os cristãos, e este homem foi totalmente regenerado e passou a ser o maior apóstolo, não que andasse com Cristo, mas o maior apóstolo do cristianismo. Em 2 Coríntios 11, 23 a 28, o servo de Deus expõe à igreja a continuação do peso da obediência pela causa de Cristo quando afirma que passou pelos açoites, pelas prisões, perigos de morte, que recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, ou seja, 39 de cada vez para não infringirem a lei, porque às vezes podiam se enganar na contagem, que 3 vezes foi açoitado com varas, e uma vez foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágios, uma noite e um dia passou no abismo, etc. Passou por perigos salteadores, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos entre falsos irmãos, perigos em trabalhos, fadigas, fome, sede, jejum e frio. Será que alguém, pelo testemunho de Cristo, já enfrentou 10% deste sofrimento do apóstolo Paulo? Além destas coisas exteriores, diz ele, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Será que algum dia os supostos pastores das prosperidades pregarão este evangelho e o que espera cada um ao tomar a sua cruz? Será que poderemos enfrentar este tipo de vida do peso da cruz? Será que, se enfrentássemos apenas metade desse peso, poderíamos suportá-lo? Será que temos coragem de o ministrar? Será que temos passado por ele? Será que somos cristãos de Cristo? Este é o facto: para sermos cristãos de Cristo, temos que sentir o peso da cruz que nos foi repartida. E eu creio que cada um carrega com uma, seja ela mais pesada ou menos pesada, mas tem que carregar com ela. Faça um esforço de tirar uma alma ao diabo e logo vai ver o peso da cruz aí. Faça um esforço de tirar uma alma ao diabo. Louvado seja Deus. E Paulo
Foi até ao ponto de nos deixar um quadro vivo dessa cruz, que carregava quando afirmou: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso é como a minha esposa foi dizendo no princípio: Ele vive nos nossos corações. Como aquele corinho que a gente falou: se queres ser feliz, dá o teu coração a Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne ou fisicamente, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Gálatas 2 e verso 20. Só quando isso começa a entrar aqui no nosso entendimento e vem ao nosso coração é que estamos preparados para negarmos a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Jesus. E por fim, ele nos encoraja ainda neste tempo presente com estas palavras: sede, pois, meus imitadores. Já estou crucificado com Cristo, eu fui corrido, eu fui chibatado, eu recebi 5 quarentenas das 8 menos 1, eu tive fome, tive frio, tive nudez. Louvado seja Deus nosso Senhor. Aleluia. E diz o apóstolo: sede, pois, meus imitadores. Alguém pode começar a pregar e a dizer: o Evangelho não para aí. Pois claro que não. Em tudo somos mais do que vencedores, mas fora da cruz não há cristão. Louvado seja Deus. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Prega a sua congregação. Sede, pois, imitadores de Paulo, como Paulo era imitador de Cristo. Não é este o Evangelho? É, sim, senhor. E isto foi dito não apenas a servos daqueles que vão para a frente da batalha, daqueles que apacentam o rebanho, mas isto foi dito à igreja. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1. Poderemos nós imitá-lo, mas este é o ensino sagrado. Também será que alguém que se alista num exército como soldado, logo mais é um general? A resposta é não. Tem as suas escadas até chegar lá. Somente o tempo, o esforço, o trabalho vão ditar a posição dessa pessoa. E veio o tempo em que voltamos a ouvir este homem de Deus no fim da sua carreira, quando afirma: porque já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que estava agora enfrentando a morte, e morte segundo a história horrorosa, lá em Roma. Combati o bom combate, diz o servo de Deus, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, diga, desde agora, será que todos nós podemos, quando chega o fim dos nossos dias, dizer as mesmas palavras? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, verso 6 ao verso 8, e pode também ver 2 Pedro 1, 12 a 15. Qual é a carreira que Paulo estava correndo? E qual é a nossa carreira? Corremos nós para um estádio de futebol para aplaudir os ídolos? Corremos nós para uma casa de espetáculos para ouvir cantores? Há dias eu vi na internet uma mensagem desta forma. Creio que ela vinha do Brasil, se a minha memória está correta. Como é que cristãos são capazes de pagar um bom preço de um ingresso numa casa de espetáculos para ouvir
um cristão cantar e não vem à igreja ouvir o Evangelho de graça? Como é possível? Cristãos que vão pagar, bem pago, para ouvir, mesmo que seja um cantor cristão ou uma cantora, são cristãos. Eu vos dizer que há cristãos e cristãos. Cristãos que se chamam cristãos porque nasceram, era cristã e seguem a tradição da família. E há cristãos de Cristo que carregam com a sua cruz e são imitadores de São Paulo. Podemos nós todos dizer amém. Como ultimamente tenho vindo a falar, eu não sei quanto tempo ainda Deus nos vai conceder a graça de podermos ministrar o Evangelho. Mas enquanto temos tempo, devemos ministrar o Evangelho tal qual ele está escrito neste sagrado livro. De maneira que, será que alguém pode chegar a general sendo apenas um soldado raso? Não. E veio o tempo em que voltamos a ouvir este homem: combati o bom combate. Será que todos nós estamos fazendo isso? Em Apocalipse 2 e verso 10 diz: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é a dias antes da morte, é até à morte. E dar-te-ei a coroa da vida, como está escrito em Apocalipse 2 e verso 10. E este glorioso Senhor deixou várias sentenças a serem cumpridas nos seus seguidores, naqueles que têm a coragem de se chamarem cristãos de Cristo. Nestas palavras: não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15, verso 20. E é isto que nos faz cantar. É isto que nos faz pregar. É isto que nos faz interceder. E é isto que nos faz carregar a cruz. Terceiro aspecto da mensagem: os vencedores nas batalhas espirituais. Vencidos ou vencedores depende da nossa obediência e sujeição. Ninguém que se alista neste exército da salvação de Deus poderá jamais deixar de combater pela causa da verdade, da justiça e da retidão. Estas lutas e batalhas espirituais têm que fazer parte da nossa vida cristã. De contrário, não somos cristãos nem soldados de Cristo. E todo cristão de Cristo é um soldado e um servo de seu Senhor, e se não servir nem combater espiritualmente, certamente que não é seguidor de Jesus. Finalmente, porque devo eu, como seguidor de Cristo, enfrentar as dificuldades do caminho da fé? Porquê? Pergunto: queremos nós ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo na glória do céu? Jesus disse: tudo quanto o Pai tem é meu. Você gostaria de ser herdeiro, se for esse o caso? Mas olha, para ser herdeiro de tudo quanto o Pai tem e co-herdeiro com Cristo, também tem que ser herdeiro das suas aflições na terra. Ah, pastor, isso é verdade, de facto é verdade. Pois claro que é. E Deus revelado em Jesus Cristo é o centro de toda a revelação para bem da humanidade. Este glorioso Senhor veio a este mundo resgatar a humanidade com o seu próprio sangue. E Ele é o exemplo. Ele é o Senhor e também galardoador dos que o seguem. Paulo disse: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, verso 19. Mas nós esperamos o galardão na eternidade. Na terra temos as aflições porque somos herdeiros delas, mas também vamos ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo no outro lado da vida. Ficamos com estas duas escrituras porque o que Deus promete, o que Deus promete, Ele cumpre no seu tempo aos vencedores na jornada. Em Romanos 8, verso 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições
deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Não há comparação possível. Você compreende agora porque é que existem cristãos com ousadia, com coragem de tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e vir a Jesus? É que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que espera cada cristão no outro lado da vida. Em Hebreus 2, e verso 10, afirma: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe das aflições deles. E no livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, das mensagens às 7 igrejas, tem ali 7 mensagens para serem ouvidas àqueles que são mais do que vencedores e aprendidas. E naquelas mensagens enviadas às 7 igrejas, Jesus, chamando a nossa atenção sobre os vencedores, diz também que estas mensagens são para alcançar. Nós não somos vencidos, mas somos mais do que vencedores. E lembre-se disto, cada um de nós deve atentar nessas palavras de Jesus Cristo. Primeiro, em Apocalipse 2, verso 7, Jesus disse: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Segundo, Apocalipse 2, verso 11, Jesus disse: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Terceiro, Apocalipse 2, verso 17, Jesus disse: ao que vencer, darei eu de comer o do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Você quer-lo? Quarto, em Apocalipse 2, verso 26, Jesus diz: ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aqueles que com ele sofrerem, com ele reinarão. Quinto, em Apocalipse 13, verso 5, Jesus afirma: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma rascarei o seu nome do livro da vida. E isso é importantíssimo, porque só aqueles que têm lá escrito o nome poderão lá entrar. Entrar na casa do Pai. Em sexto lugar, em Apocalipse 3, e verso 12, Jesus afirma: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Você sabe o que é uma coluna de um prédio. E dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Você quer ser isto? Você quer passar por isto? Você quer receber isto? Em sétimo lugar, em Apocalipse 13, verso 21, Jesus disse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você quer se assentar com Jesus no seu trono? Estas são promessas aos vencedores e não aos vencidos. Você crê nestas promessas? Queremos nós ser participantes delas. O segredo é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Jesus, tornar-se seu discípulo, finalizando esta mensagem. O cristão de Cristo é mais do que vencedor, e isto significa vitória sobre vitória. Não conhece derrotas, não. Conhece e enfrenta sofrimento e o peso da cruz, mas não conhece derrota, porque em tudo somos mais do que vencedores. E ainda que muitos têm pago um preço muito elevado por se alistar como discípulos de Cristo, e como vemos, Paulo parece ter sido o que mais batalhou e sofreu e enfrentou a sua própria morte. Horrível, segundo a história. E finalmente ninguém que combate o bom combate da fé
está livre das batalhas espirituais contra potestades, contra príncipes e contra vossos espirituais da maldade. Mas o texto sagrado que foi lido diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diga comigo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Finalizando, vejamos 3 importantes coisas que devemos ponderar. Primeiro, que cada cristão de Cristo não admite derrotas, nem sequer a morte. Na morte, porque a sua morte aos olhos de Deus é preciosa. Salmo 116, verso 15. Segundo, aqueles que com ele sofrer, com ele reinarão. 2 Timóteo 2, e verso 12. Em terceiro lugar, que somente os filhos e servos de Deus têm direito à herança. Romanos 8, e verso 17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também de Deus e co-herdeiros de Cristo. É certo que com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados. E este é o Evangelho e não temos outro. E nós chegamos ao fim. Esperamos que cada um saiba aquilo que Deus tem para quem deseja negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após Jesus. Vale a pena. As aflições deste mundo presente não são comparar com a glória que nos é revelada neste sagrado livro. Que o Senhor vos abençoe e não se esqueça, por favor, de compartilhar com o próximo as nossas mensagens o mais que puder, porque assim também está pregando o Evangelho. Que Deus vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser. Amém e amém.